Esse nerd aqui precisa encontrar uma forma de impedir que 5 gêmeas muito burras sejam reprovadas. O único problema é que elas odeiam ele tanto quanto odeiam estudar. E de algum jeito esse vai ser o cenário da melhor história de romance e crescimento pessoal de todos os animes. Como é que esses 6 vão sair disso? Pra isso, é exatamente o que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Fala galera, Zagreu na voz e bora falar de anime. O nosso protagonista aqui é Futaro Uesugi, e a primeira coisa que a gente tem que saber sobre ele é que ele é pobre. E isso é importante porque é a razão dele se dedicar tanto aos estudos, ao ponto de ser o melhor aluno da escola. O maior sonho dele é se formar numa boa universidade e tirar a família da miséria, especialmente a sua irmã, Araiha. Ele é todo sério e muito rabugento. Soma isso ao fato dele passar o tempo todo só estudando, olha ele aqui lendo enquanto almoça, e esse é o resultado, ele não tem nenhum amigo na escola. Mas também nem tenta fazer amizades, ele é totalmente antissocial. Mas se fosse só isso, não teria nem motivo para o anime existir. Então as coisas obviamente vão começar a mudar no dia em que ele se sentar no refeitório e acabar dando de cara com uma garota. Os dois queriam ficar numa mesa vazia, mas acabaram escolhendo a mesma. Ela disse que chegou lá primeiro, ele disse que se senta lá todo dia. Como ambos são orgulhosos, nenhum vai querer ceder e vão acabar se sentando juntos. Olhando melhor o uniforme dela, o Futaro percebe que ela é de outra escola. Uau, a aluna transferida, que inovador. Mas como bom pobre que é, o Futaro observa algo com ainda mais atenção. O almoço da menina. E pelo tanto de comida que ela pegou, já dá pra ver que ela é rica. Fica aquele climão constrangedor entre os dois, então ele começa a estudar. Nisso, ela fica incomodada, dizendo que é falta de educação e pega a prova dele, vendo assim que o Futaro tirou nota máxima. Impressionada, ela admite que não é muito boa na escola e pede para eles estudarem juntos. Pronto, aqui a relação de comédia romântica já tá montada, né? Mas não, porque o Futaro simplesmente não tá nem aí pra nada que não sejam os próprios cadernos. Ele ignora ela, levanta e começa a ir embora. E quando ela diz que ele comeu pouco e que vai dividir parte do seu almoço se eles estudarem juntos, o moleque ainda fala que ela pegou comida demais e que vai ficar gorda. O cara nem tenta ter educação. Mas já já o nosso protagonista percebe que isso foi uma péssima ideia, porque ele recebe uma ligação da irmãzinha dizendo que o pai tinha conseguido um emprego de professor particular para ele. E melhor ainda, um que pagava 5 vezes o salário normal. E adivinha quem vai ser a aluna? Isso mesmo, a estudante transferida Itsuki Nakano, com quem ele acabou de brigar. Nem começou no trabalho e já tá arrumando confusão com a cliente. É basicamente uma speedrun de demissão. Assim, percebendo a cagada que tinha feito, ele tenta ir atrás dela no dia seguinte para pedir desculpas. Só que dessa vez ela se senta numa mesa com amigas. Uma delas vê o Futaro e vai até ele perguntar por que ele estava atrás da Itsuki. Assumindo que o motivo era algo romântico, ela inclusive se oferece para levar a Itsuki até ele. Mas no momento Futaro diz que não é para ela se meter e que ele mesmo vai resolver seus próprios problemas. A garota gosta da resposta, diz que seu nome é Ichika e vai embora feliz. E assim o anime vai entrar numa sequência para introduzir todas as personagens. A próxima a aparecer é Yotsuba, que vai entregar uma prova que ele tinha deixado cair, dando de brinde a prova dela, que tinha tirado nota 0. E é muito legal ver esses dois interagindo, porque enquanto o Futaro é mal-humorado e sem educação, a Yotsuba é super positiva e autoastral. A cena que melhor demonstra essa dinâmica é quando a Yotsuba diz brava que ele não a agradeceu por ter devolvido a sua prova. Já o Futaro, no seu amargor, simplesmente entrega a prova nota 0 de volta para ela e diz que não tem mais que agradecer, porque agora estão quites. E a Yotsuba diz obrigado com um sorrisão. A próxima é a Miko, uma garota quieta que aparece para questionar o Futaro do motivo dele estar stalkeando a Itsuki no caminho de volta para casa. E sim, esse foi o melhor plano que ele pensou, já que não conseguiu falar com ela na escola. O Futaro pede para ela não contar isso pra amiga e a Miko diz que elas não são amigas e vai embora. Tipo, é sério isso? Você vê um cara suspeito stalkeando o seu grupo no caminho de casa e simplesmente dá as costas e volta a andar tranquilamente? Cadê o bom senso? E pelo visto ele ficou todo na última personagem, a Nino, que consegue ser mais mal educada que o próprio Futaro e tenta expulsá-lo de perto. Mas ele simplesmente passa correndo e aproveita a brecha para entrar no prédio que a Itsuki mora. Sim, o cara só corre aproveitando que o portão estava aberto e ninguém impede ele.
O sistema de segurança desse lugar é uma bosta. Nisso, ele consegue finalmente se encontrar com a Itsuki. E ela não fica nem um pouco feliz de ver o Futaro e diz pra ele dar o fora porque o professor particular dela vai chegar em breve. E nisso, no momento revelações dos animes, o Futaro diz que o professor é ele. Isso deixa ela chocada, mas não tão chocada quanto ele, pois temos um segundo momento revelações dos animes, onde o protagonista descobre que na verdade aquelas 5 não são amigas, são irmãs gêmeas, e que o salário é 5 vezes maior porque ele vai dar aula para todas as 5 de uma vez só. A relação no começo não é boa e isso até que faz sentido, afinal, por que elas teriam aula com alguém que é da mesma sala? De algum jeito o Futaro vai ter que ensinar 5 péssimas alunas, que odeiam ele tanto quanto odeiam estudar. E a mágica dessa primeira temporada tá na gente assistir como essa relação péssima vai virar uma amizade que vai pavimentar um caminho bonitinho pro romance surgir na história. Por isso, vamos falar mais de cada uma das irmãs. A primeira delas é a Ichika. Ela age como irmã mais velha, o que não faz muito sentido, já que elas são gêmeas, nasceram todas ao mesmo tempo, mas enfim. E por causa disso, encarna aquele arquétipo de One-san dos animes. Uma mulher sedutora que gosta de provocar o Futaro, mas muito responsável e cuidadosa com todos ao seu redor. Ela tá sempre cansada porque além da escola, a Ichika também trabalha como atriz. Agora, vamos falar da minha personagem favorita, a segunda irmã, Nino. Nessa primeira temporada, ela é quem vai ter o papel de dificultar a vida do Futaro. Ela odeia ele e vai sempre atrapalhar as aulas particulares, chegando até o ponto de dopar o Futaro, o que com certeza é um crime e eu fico surpreso que nenhuma das outras nem sequer tenha questionado isso. Mas o motivo por todo esse ódio é bastante razoável depois que a gente entende melhor. Ela é a mais apegada à família, a mais protetora com as irmãs. E por isso a ideia de um estranho entrando na vida delas e mudando toda a dinâmica da relação faz com que ela se sinta muito mal. E falar da Nino já é o gancho perfeito para falar da terceira irmã, a favorita da maioria dos fãs, a Miko, sempre lembrada pelos seus fones de ouvido, que só dá pra ver ela usando em uma única cena em todo o anime. De resto, serve só pra enfeitar o pescoço. Será que não era mais prático usar um colar, então? Enquanto a segunda irmã é confiante, essa aqui é tímida. Pior que isso, a Miko sofre de baixa autoestima. Por essa razão, ela é tão quieta no começo e também rejeita o Futaro, já que ela tem dificuldade em socializar. Mas isso logo muda quando ele descobre que a Miko é apaixonada pela história do Japão feudal, o shogunato, mas morre de vergonha disso por ter medo das pessoas acharem ela esquisita. Felizmente para o Futaro, isso é uma matéria que ele estudou, então ele consegue utilizar esse conhecimento para se conectar com a Miko. Assim, prometendo caprichar nas aulas de história, o Futaro consegue trazer a Miko pro lado dele. Quarta irmã, Yotsuba, a personagem mais animada do anime. A Yotsuba tá sempre com um alto astral, tá sempre sorrindo e tentando fazer todo mundo ao seu redor se divertir. Ela é a mais burra das 5, mas também é de longe a mais atlética. É extremamente gentil e tá sempre buscando ajudar os outros. Por causa dessa personalidade aberta, ela é a única que se dá bem com o Futaro logo de início, e tenta ajudá-la a conquistar as outras irmãs e trazê-las para as aulas particulares. E finalmente a quinta e última irmã, Itsuki, também conhecida como o Poço de Gula, a nossa clássica personagem comilona que é a mais orgulhosa de todas as quíntuplas. A única que no começo realmente quer estudar e melhorar suas notas, mas simplesmente não consegue, por mais que se esforce. E como ela e o Futaro brigaram logo que se conheceram, ela se recusa a ter qualquer aula com ele, o que só piora as coisas. Com todos os personagens devidamente apresentados, a gente pode voltar a falar da trama. Gotobun é uma comédia romântica, mas essa primeira temporada vai ter muito pouco romance. O foco aqui vai ser desenvolver a relação entre o Futaro e as quíntuplas. Isso é algo que eu acho sensacional porque nos dá tempo de conhecer cada uma das personagens, nos apegarmos a elas e escolher a nossa favorita. Também é o que vai garantir que o romance se desenvolva de forma natural na segunda temporada. O Futaro foi contratado como professor particular de 5 péssimas estudantes, e por isso ele obviamente precisa entregar resultado. Por isso ele recebe uma ligação do pai das meninas, que, diga-se de passagem, é ausente pra caralho, dizendo que se alguma delas tirar uma nota vermelha na próxima prova, ele vai ser demitido. Só que nesse ponto da trama, as únicas que estão assistindo às aulas são a Ichika, a Miko e a Yotsuba. A Nino e a Itsuki continuam se recusando a participar delas. Isso deixa o Futaro desesperado, que consegue deixar a situação ainda pior quando ele tenta falar com a Itsuki em particular.
A conversa começa bem e ele estava quase conseguindo convencer a Itsuki a participar das aulas particulares para aprender o que ela não conseguia estudando sozinha, que é bastante coisa considerando como ela é burrinha. Só que como o Futaro tem a delicadeza de um cavalo, ele diz que a Itsuki é esforçada e que por isso vai conseguir compensar a burrice dela. Isso obviamente deixa ela irritada, que promete que nunca vai ter uma aula particular com ele na vida. E como além de mal educado o Futaro é orgulhoso, ele responde dizendo que nunca vai ensinar nada pra ela. Sim, baita professor particular. Mais tarde, percebendo a cagada que ele fez, o Futaro tenta conversar com a Itsuki de novo para pedir desculpas e explica que só disse aquilo porque tá assustado, já que se elas tirarem notas vermelhas ele vai perder o emprego. Isso piora ainda mais as coisas, porque o animal confundiu ela com a Nino. Agora a Nino finalmente tem um jeito de expulsar o Futaro da casa delas. Por isso promete que ela vai contar a verdade sobre as notas pro pai. É nesse clima que vão acontecer as provas finais. Antes disso, o Futaro e a Itsuki até têm uma pequena reconciliação, onde ele finge que confundiu ela com a Miko, já que ela estava usando os fones da irmã gêmea, e a Itsuki finge que acredita nessa confusão, e aceita as aulas, assim como o pedido de desculpas do Futaro. Desse modo, a única que realmente não estudou nada foi a Nino. E, bom, não deu para evitar as notas vermelhas. Mais tarde, todas as 5 estão reunidas e, já aceitando seu destino, o Futaro dá algumas últimas dicas para que elas consigam seguir seus estudos sem ele. Chega então a ligação do pai delas e o nosso protagonista já estava pronto para admitir o seu fracasso e ser demitido. Porém, para surpresa de todo mundo, a Nino toma o celular da mão dele e conta uma meia-verdade para o pai delas. Ela fala que as 5 juntas conseguiram passar em todas as 5 matérias. O que não é uma mentira, já que cada uma tirou nota azul em uma matéria diferente das outras, então somando as 5 irmãs, tiveram aprovações em todas as 5 matérias. E como ele é um pai ausente, a conversa fica por isso mesmo, sem ele querer saber mais. Assim, o Futaro tem o seu emprego salvo por quem ele menos esperava. Esse é o ponto do enredo onde a relação entre o Futaro e as quíntuplas já está bem estabelecida, então finalmente ela pode ser aprofundada. Deu pra perceber como o anime se preocupa em construir as relações das personagens? Gotobun é uma comédia romântica, mas muito antes de qualquer romance, as personagens têm chance de se conhecer. Assim, quando o romance finalmente entra na obra, ele não parece forçado e artificial, que é um problema comum em animes de romance. E podem ficar tranquilos, porque isso não é sinônimo de enrolação. Tem muitos momentos legais e que dão ainda mais profundidade a essa relação que eu não coloquei nesse vídeo. Gotobun é uma obra muito especial pra mim. É o meu anime favorito. E por isso foi um prazer falar dele pra vocês. Por isso, deixa um like se tiver gostado, considera se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo. Falou!